5h06 agora. O Igor Cardim tem informações ao vivo de Brasília sobre a PEC do fim da escala 6x1. Andou um pouquinho mais, é isso, Igor? Boa tarde. Oi, Débora, muito boa tarde para você, boa tarde a Carol, também aos ouvintes. Pois é, um dia depois do presidente Lula fechar aquele acordo com os presidentes do Senado e da Câmara, o relator Omar Aziz apresentou nesta quinta o parecer favorável ao fim da escala 6x1. A CBN teve acesso a esse relatório, que será votado na CCJ do Senado antes de ser analisado ali em plenário. Aziz rejeitou 12 emendas e manteve o texto aprovado pela Câmara para evitar que a proposta precisasse retornar para a análise dos deputados. A PEC reduz a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, com limite de 8 horas diárias, e garante 2 dias de descanso por semana, sem redução salarial. A mudança seria gradual. 60 dias após a promulgação, a jornada cai para 42 horas. E um ano depois chega a 40 horas. O texto mantém a possibilidade de negociações coletivas e prevê regras específicas para micro e pequenas empresas. No setor produtivo, a retomada dessa discussão durante o período eleitoral gera bastante preocupação, alguns setores defendendo que a votação ocorra depois das eleições e dizendo que a mudança deve considerar as diferenças entre as atividades econômicas. As associações comerciais também pedem a transição gradual, medidas compensatórias, valorização das negociações coletivas e apoio aos pequenos negócios. Em meio a essa expectativa ali pela tramitação no Senado, o advogado da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, Roberto Lopes, pede uma saída que contemple também os setores produtivos, mas sem deixar os ganhos aos trabalhadores. É importante que o debate leve em consideração os diferentes ramos e realidades dos setores econômicos, cada qual com suas especificidades, inclusive aqueles que utilizam mão de obra intensiva, como é o caso do comércio de bens, serviços e turismo, que possui dentro de suas atividades uma gama muito grande de diferentes setores e, sobretudo, que possa promover o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a melhoria de renda dos trabalhadores da melhor forma possível. Se for aprovada na CCJ, a PEC segue para votação em 2 turnos no plenário do Senado. Para passar, são necessários 49 votos. Se o texto for aprovado sem mudanças em relação ao que veio na Câmara, poderá ser promulgado pelo Congresso. Caso haja alterações, a proposta retorna para a análise dos deputados. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Omar Aziz é aliado do presidente Lula, mas claro que essa reunião de ontem entre Lula, Alcolumbre e Mota já traz aí um efeito prático, né? Essa liberação, ou melhor, um relatório favorável ao fim da escala sem nenhuma alteração, o que dá aí um fôlego, né, de certa forma, para a campanha do presidente Lula, para que ele possa explorar esse tema, esse assunto na campanha eleitoral, como nos disse ontem agora não me lembro se foi a Isa ou se foi a Samantha. Mesmo que não vá a plenário, o fato de passar pela CCJ já daria aí algum fôlego para a campanha do presidente Lula. Agora, Débora, claro que a oposição já está se movimentando, né? Porque não quer colocar essa azeitona na empada do presidente Lula tentando aí a reeleição. Samantha Klein de olho nessa movimentação da oposição. Conta pra gente, Samantha, boa tarde. Oi, Carol, Débora, boa tarde. Uma das expectativas é tentar avançar com uma PEC alternativa, uma PEC que trata da flexibilização da jornada de trabalho numa negociação entre empregado e empregador. Foi uma PEC aí proposta pelo coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, inclusive o senador Rogério Marinho, que trata dessa proposta. Porém, conversando com os senadores da oposição, há bastante dúvida se realmente será travado esse avanço da PEC do fim da escala 6x1. A expectativa é que haja, sim, essa aprovação na CCJ, como vinha trazendo o Igor, e com o avanço
talvez até para o plenário antes das eleições. Essa é a avaliação de alguns parlamentares. No entanto, tem esse movimento aí da ala da oposição para tentar travar, mas fato é que dificilmente será travado esse avanço agora na CCJ. E como você ponderou, como a gente vem ponderando, mesmo que seja um pequeno avanço, que não haja uma votação terminativa em plenário, isso já pode gerar algum efeito eleitoral. Então, eu estava falando com um senador da oposição que ele disse que, eu vou votar favoravelmente para evitar dar a Lula o discurso de ter aprovado sozinho com seus governistas a medida. Ainda assim, o entorno de Flávio faz esse esforço para tentar evitar. Só que, para os parlamentares que estão buscando a reeleição, é difícil também votar contra, já que a medida da escala 6x1 é muito favorável, da mesma forma a questão da taxa das blusinhas, que também vai avançar. O Congresso antecipou para amanhã já a instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória que acaba com a chamada taxa das blusinhas. Até então, a previsão era do colegiado ser instalado só lá no dia 1º de setembro, e a relatora também é uma governista, é a senadora Leila do Vôlei, ou seja, todas essas medidas de governo, né, que são as pautas prioritárias do governo, estão com relatores governistas. Alvo de resistência do setor empresarial, Alcolumbre e Mota estão, por sua vez, trabalhando para manter a MP do governo, que zerou o imposto de importação para as compras internacionais de até $50. Para o cientista político e jornalista Gustavo Ribeiro, Lula vai ter ganhos eleitorais com o avanço dessas medidas que são populares, porém abaixo do que a campanha está esperando. Mas eu acho que sim, e claramente pode ajudar o presidente a convencer ali o pequeno e cada vez menor grupo de eleitores que poderia tanto optar por ele quanto por Flávio Bolsonaro, porque essa é uma pauta extremamente popular, né? A última Nexus trouxe que mais da metade dos eleitores do Flávio são a favor do fim da 6x1. É por isso, inclusive, vale esse toque aqui, que Flávio vem trabalhando contra a proposta do governo, mas ele defende a flexibilização da jornada de trabalho, ou seja, a negociação. Olha, você quer trabalhar só 2 dias por dia? Trabalhe. Quer trabalhar os 7? Também, desde que haja uma negociação. Já da parte de Lula, depois de 2 semanas de vazamento de informações sobre as investigações da Polícia Federal contra o seu filho, Lulinha, o presidente viu a repercussão negativa nas últimas pesquisas eleitorais. O Datafolha trouxe ali até uma perspectiva de empate técnico entre Lula e Flávio, e o destravamento da pauta do governo tem um potencial, sim, de gerar essa agenda positiva para tentar reverter o desgaste a pouco mais de um mês das eleições. Com vocês. Obrigada, Samantha. Tá aí, né, Débora? A oposição tentando ganhar tempo, porque se tiver que votar, fica difícil votar contra, ainda mais em anos de eleição, né?